Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso sobre os convênios. E hoje é a nossa aula número 10 e vamos falar um pouquinho sobre os convênios do templo. Lembrando que nós estamos agora num novo canal, né, que é o canal Erguendo as Velas, e não estamos mais na Central das Escrituras, mas ainda continua lá na Central das Escrituras as aulas anteriores, se os irmãos quiserem acompanhar. Então, vamos lá, a nossa aula de hoje, só lembrando que lá no começo, na primeira aula, nós falamos um pouquinho sobre um discurso do presidente Nelson, de 2022, falando do convênio eterno. E hoje vamos relembrar mais um pedacinho do discurso dele. Ele diz assim, ó: vocês conhecem a histórica declaração que o Senhor fez ao profeta Joseph Smith. Ela veio por revelação. O Senhor disse a Joseph: essa promessa é vossa também, porque sois de Abraão, e a promessa foi feita a Abraão. Então ele diz, assim sendo, esse convênio eterno foi restaurado como parte da grande restauração do Evangelho em sua plenitude. Pensem nisso. Um convênio matrimonial feito no templo está diretamente ligado a esse convênio abraâmico. No templo, um casal é apresentado a todas as bênçãos reservadas para a posteridade fiel de Abraão, Isaque e Jacó. Assim como Adão, você e eu entramos pessoalmente no caminho do convênio quando fomos batizados. Depois, entramos mais plenamente nesse caminho dentro do templo. As bênçãos do convênio abraâmico são conferidas nos templos sagrados. Essas bênçãos permitem que, ao ressuscitarmos, herdemos tronos, reinos, principados, poderes, domínios para nossa exaltação e glória em todas as coisas. O presidente Nelson continua. No texto final do Velho Testamento, lemos que a promessa de Malaquias de que Elias converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, na antiga Israel, essa referência aos pais incluiria Abraão, Isaque e Jacó. Essa promessa é esclarecida quando lemos uma versão diferente desse versículo que Moroni citou para o profeta Joseph Smith. Ele, Elias, plantará no coração dos filhos as promessas feitas aos pais, e o coração dos filhos voltar-se-á para seus pais. Esses pais certamente incluem Abraão, Isaque e Jacó. Aqueles que fazem convênios sagrados e os guardam, recebem a promessa de vida eterna e exaltação. Jesus Cristo é o fiador desses convênios. Jesus Cristo é a parte central do convênio. O sacrifício expiatório do Salvador permitiu que o Pai cumprisse as promessas feitas a seus filhos por Jesus Cristo ser o caminho, a verdade e a vida. Consequentemente, ninguém vem ao Pai senão por mim. O cumprimento do convênio abraâmico torna-se possível graças à expiação de nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é a parte central do convênio abraâmico. O Velho Testamento não é apenas um livro de escrituras, é também um livro de história. Vocês se lembram de terem lido sobre o casamento de Saraí e Abrão? Por não terem tido os filhos, Saraí deu sua serva Agar a Abraão, para que ela também fosse sua esposa, de acordo com a orientação do Senhor. Agar deu à luz a Ismael. Abraão amava Ismael, mas ele não era o filho por meio do qual o convênio seria aprovado. Como uma bênção de Deus e em resposta à fé que Saraí exerceu, ela engravidou quando já era idosa para que o convênio fosse aprovado por meio de seu filho Isaque. Ele nasceu sob convênio. Deus trocou os nomes de Saraí e Abraão para Sara e Abraão. A concessão desses novos nomes marcou o início de uma nova vida e um novo destino para essa família. Abraão amava tanto Ismael quanto Isaque.
Deus disse a Abraão que Ismael se multiplicaria e se tornaria uma grande nação. Ao mesmo tempo, Deus deixou claro que o convênio eterno seria estabelecido por meio de Isaque. Todos os que aceitam o Evangelho tornam-se parte da linhagem de Abraão. Em Gálatas nós lemos: porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, logo sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Assim podemos nos tornar herdeiros do convênio, seja por nascimento ou por adoção. Quando fazemos um convênio com Deus, deixamos para sempre o terreno neutro. Deus não abandonará seu relacionamento com aqueles que forjam esse vínculo com ele. Jacó, filho de Isaque e Rebeca, nasceu sob convênio. Além disso, decidiu entrar no convênio voluntariamente. Como você sabe, o nome de Jacó foi mudado para Israel, que significa permita que Deus prevaleça, ou aquele que prevalece com Deus. Em Êxodo, lemos: lembrou-se Deus de seu convênio com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus disse aos filhos de Israel: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu convênio, então sereis minha propriedade particular. Nós vamos hoje falar, então, agora ampliando mais. Lembra que o presidente Nelson disse que nós entramos no convênio quando somos batizados e depois continuamos e aperfeiçoamos essa entrada no convênio quando vamos ao templo. E ao entrarmos no templo, nós fazemos 5 convênios principais, que englobam todo o Evangelho. Esses são os convênios que nós temos que ter eles na ponta da língua, né? Lei da obediência, lei de sacrifício, lei do Evangelho de Jesus Cristo, lei da castidade e lei da consagração. Já falamos sobre a lei da obediência e lei de sacrifício. Vamos falar hoje um pouquinho sobre a lei do Evangelho de Jesus Cristo. Presidente Nelson, como membros individuais da igreja, vocês e eu participamos de acordo com o modo do Senhor. Uma vez por mês, pelo menos, jejuamos e oramos e contribuímos generosamente para o fundo que permite ao bispo prestar auxílio. Isso faz parte da lei do Evangelho. Todos nós podemos, de fato, ajudar os pobres e necessitados, agora, onde quer que se encontrem. E assim fazendo, também seremos abençoados e protegidos contra a apostasia. Isso faz parte da lei do Evangelho. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaça as cordas do jugo, e que deixes livres os quebrantados e despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo o nu o cubras, e não te escondas da tua carne? E aí promessa de bênçãos para aqueles que guardam essa lei, que faz parte da lei do Evangelho. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: eis-me aqui, se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. E ele diz: se abrires a tua alma ao aflito e fartardes a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos. E fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial de águas cujas águas nunca faltam. Então, a lei do jejum faz parte da lei do Evangelho, que é um dos convênios do templo. O presidente Ezra Taft Benson, ele diz: fazemos convênio de viver a lei do Evangelho. Irmãos, tudo isso que eu estou falando está no site da igreja, tá? Eu já mostrei como é que se chega lá nos convênios que estão dentro do site da igreja. Vocês podem retornar à aula anterior e vão saber onde encontrar, tá? E a lei do Evangelho abrange todas as leis,
os princípios e as ordenanças necessários para a nossa exaltação. Concordamos em exercer fé em Jesus Cristo, sincero arrependimento, confirmados por meio de um coração quebrantado e um espírito contrito. Quando cumprimos as ordenanças de batismo e confirmação e continuamos em fé e oração, o poder do sacrifício expiatório do Salvador cobre nossos pecados e somos purificados de toda a injustiça. A lei do Evangelho significa mais do que entender o plano de salvação. Consiste em participar das ordenanças e dos poderes seladores que resultam em um homem selado para a vida eterna. Nascer de novo, disse o profeta Joseph Smith, vem pelo Espírito de Deus por meio das ordenanças. Lembrando que a fé em Jesus Cristo faz parte da lei do Evangelho. E o profeta Joseph Smith ele dá um ensinamento valioso a respeito da fé. Ele diz que para a gente exercer fé em Jesus Cristo, precisamos acreditar em Jesus Cristo, é evidente. Depois ele diz, precisamos acreditar que ele tem todo o poder e conhecimento. Talvez a parte mais difícil da fé. E depois, claro, precisamos agir. As obras precisam acompanhar para demonstrar que nós temos fé realmente. No livro de Mórmon, o rei Mosias já sabia desse princípio ensinado pelo profeta Joseph Smith, onde ele diz, acreditar em Deus, acreditar que ele existe, que criou todas as coisas, tanto no céu como na terra. Acreditar que ele tem toda a sabedoria e todo o poder, tanto no céu como na terra. Acreditai que o homem não compreende todas as coisas que o Senhor pode compreender. E novamente, acreditai que vos deveis arrepender de vossos pecados e abandoná-los e humilhar-vos diante de Deus, e pedir com sinceridade de coração que ele vos perdoe. E agora, se acreditais em todas essas coisas, vedes que as façais. Consegue perceber os 3 elementos da fé dito pelo profeta Joseph Smith? Acreditar em Deus, o primeiro, pois acreditar que ele tem toda a sabedoria e todo o poder, e, claro, precisamos agir, fazer. Relembrando então os 5 convênios do templo, precisamos aprender a viver os princípios do Evangelho de Jesus Cristo, que são fé, arrependimento, depois vem o batismo, receber o dom do Espírito Santo, receber o sacerdócio, já falamos sobre esses convênios antes, a investidura e os selamentos. E claro, entra aqui um elemento principal que é a coroação, o coroamento desses, que é perseverar até o fim. Então nós precisamos continuar perseverando em fé. Claro, não somos batizados novamente, mas participamos do sacramento, renovando os mesmos convênios, viver pelo Espírito, honrar o sacerdócio, guardar os convênios que fizemos em investidura e, claro, tem os selamentos ainda. O presidente John Taylor, ele diz assim, mas tornou-se necessário que Adão obedecesse, observasse e cumprisse a lei do Evangelho. E também era necessário que sua posteridade, que possuía a mesma exaltação e bênçãos, também guardasse e observasse a mesma lei. Mais um profeta, presidente Wilford Woodruff. Todos os que aceitam os princípios do Evangelho de Jesus Cristo serão salvos por eles. Aquele que cumpre uma lei será preservado por ela. Qualquer homem que respeite a lei do Evangelho será salvo e receberá exaltação e glória por meio dela. É o de Bruce R. McConkie agora. Em última análise, o Evangelho de Deus está escrito não na letra morta dos registros das Escrituras, mas na vida dos santos. Não está escrito com caneta e tinta no papel fabricado pelo homem, mas com atos e obras no livro da vida de cada pessoa crente e obediente. Está gravado na carne e nos ossos e tecidos internos daqueles que vivem uma lei celestial, que é a lei do Evangelho. Está lá para ser lido pelos outros. Primeiro, por aqueles que, vendo as boas obras dos santos, responderão ao glorificar nosso Pai no céu. E, finalmente, ao grande juiz, a quem a vida de todo homem, um livro aberto.
já vimos que a lei do Evangelho ela é muito mais abrangente do que a gente pode imaginar. A gente precisa ainda estudar um pouco mais sobre isso, né? Ela abrange todos os aspectos principais do Evangelho. Aí está a caridade, está a lei do dízimo, está incluído o jejum, enfim, muitas dos mandamentos que nós temos faz parte da lei do Evangelho. O próximo convênio seria o convênio da lei de castidade. Lá em Gênesis, diz assim: E Isaque saíra a orar no campo, à tarde. E levantou os seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou seus olhos e viu Isaque, e lançou-se do camelo, e disse ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: Este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. Interessante. Esse ato simbólico de tomar o véu e cobrir-se era um símbolo de abstinência antes do casamento, fidelidade depois do casamento. Esse era o ato simbólico de cobrir-se com o véu, que era um costume. Presidente Roosevelt Nelson: O modo de vida do Salvador é bom. Seu modo inclui a castidade antes do casamento e total fidelidade dentro do casamento. O modo do Senhor é a única maneira de vivenciarmos a felicidade duradoura. Seu modo proporciona consolo contínuo para a nossa alma e paz duradoura para o nosso lar. E melhor de tudo, seu modo nos leva de volta à presença de Deus, de nosso Pai Celestial, para a vida eterna e exaltação. Essa é a própria essência da obra e glória de Deus. Presidente Oakes, nosso profeta agora: O poder de criar a vida mortal é o mais elevado poder que Deus concedeu a seus filhos. Seu uso foi ordenado por Deus como o primeiro mandamento dado a Adão e Eva. Mas outros importantes mandamentos foram dados para proibir seu uso indevido. A ênfase dada à lei da castidade deve-se à nossa compreensão do propósito dos poderes de procriação no cumprimento do plano de Deus, fora dos laços do matrimônio entre um homem e uma mulher. Todos os usos de nossos poderes de procriação são, de uma forma ou de outra, pecaminosos e contrários ao plano de Deus para a salvação de seus filhos. Elder Bednar: Prometo que essa obediência à lei da castidade aumentará nossa felicidade na mortalidade e possibilitará nosso progresso na eternidade. A castidade e a virtude são hoje, como sempre foram e como sempre serão, algo mais caro e precioso do que tudo. Outro profeta de Deus, presidente Spencer W. Kimball, declarou: Desejar, ansiar, isso é cobiçar. Portanto, quando nasce um pensamento que provoca uma reação em cadeia, um pecado já foi cometido. Se o pensamento é semeado, transforma-se em cobiça, e é quase certo que traga como colheita aquele abominável pecado, o adultério. O adultério não é resultado de um único pensamento. A princípio, processa-se a deterioração da mente. Muitos pensamentos pecaminosos que provocam reações em cadeia foram acalentados na mente do transgressor antes que o pecado físico fosse cometido. Sem dúvida, como o homem pensa, assim ele age. O presidente Kimball continua: Se pensar em alguma coisa por muito tempo, é provável que a execute, seja roubo, pecado moral, suicídio. Portanto, a ocasião exata para proteger-se da calamidade é quando o pensamento começa a se formar. Destrua a semente e a palavra nunca crescerá. Somente o homem, dentre todas as criaturas da terra, pode mudar seus padrões de pensamento e torna-se o arquiteto de seu destino. Está lá no Milagre do Perdão. Elder Oakes: A intimidade humana é reservada para os casais casados, porque é o símbolo supremo da união plena. Esta união é tão completa que usamos a palavra selar para transmitir sua promessa eterna.
E ele diz: no dia do casamento, o maior presente que poderão dar a seu companheiro eterno são vocês mesmos, mas em seu estado limpos, puros e merecedores da mesma pureza do cônjuge. Elder Anderson. Há muitos adultos solteiros na igreja que já passaram muito de seus primeiros anos de vida adulta. Embora considerem sua vida atual diferente da que haviam previsto, guardam a lei da castidade. Essa pode ser uma prova de sua fé. Expresso meu profundo respeito e admiração por esses discípulos de Cristo, aquelas pessoas que por algum motivo ainda não casaram e já estão numa idade um pouco mais avançada. Na família, proclamação ao mundo, a gente lê a seguinte: o primeiro mandamento dado a Adão e Eva por Deus referia-se ao potencial de tornarem-se pais, na condição de marido e mulher. Declaramos que o mandamento dado por Deus a seus filhos de multiplicarem-se e encherem a terra continua em vigor. Declaramos também que Deus ordenou que os poderes sagrados de procriação sejam empregados somente entre homem e mulher legalmente casados. Declaramos que o meio pelo qual a vida mortal foi criada foi estabelecido por Deus. Afirmamos a santidade da vida e sua importância no plano eterno de Deus. E no Para o Vigor da Juventude, não sei se ainda parece que não está mais, foi um manual usado, né, por muito tempo para os padrões da igreja e ele continua válido, né? Ele diz assim: se vocês forem sexualmente puros, estarão se preparando para fazer e guardar os convênios sagrados do templo. Estarão se preparando para construir um casamento sólido e para trazer filhos ao mundo como parte de uma família amorosa e eterna. Estarão se protegendo dos danos espirituais e emocionais que ocorrem quando a intimidade sexual é compartilhada fora do casamento. Também estarão se protegendo de doenças graves. O fato de permanecerem sexualmente puros vai ajudá-los a ser confiantes e verdadeiramente felizes e vai melhorar sua capacidade de tomar boas decisões agora e no futuro. O padrão do Senhor com relação à pureza sexual é claro e imutável. Não tenham nenhuma relação sexual antes do casamento e sejam completamente fiéis a seu cônjuge após o casamento. Não participe de debates ou de qualquer meio de comunicação que desperte sentimentos sexuais. Não participe de qualquer tipo de pornografia. Então aqui está o convênio que fazemos no Templo de Castidade. Lembrando que tudo isso, todos esses convênios só é possível graças à expiação do Salvador Jesus Cristo, que deu a sua vida para que nós possamos ser parte da família de Deus e um dia voltar a viver na presença dele de uma maneira exaltada. Isso é, ter o mesmo tipo de vida que ele tem, ser como ele é. Esta é a promessa, seremos co-herdeiros com Cristo, receberemos todas as coisas que Cristo recebeu. Está lá nas Escrituras. E por aqui, então, encerramos nossa aula sobre essa parte dos convênios e voltamos com o final do curso com o convênio de consagração e também falaremos um pouquinho dos convênios de selamento. Obrigado por estarem conosco e até a próxima.